Sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo é a Guerra do Vietnã. Vamos falar dos antecedentes, dos desdobramentos e das consequências que este conflito teve, tanto para os países envolvidos quanto para o mundo em si. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Assim como a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência direta da Primeira Guerra, a Guerra do Vietnã foi uma consequência direta da Guerra da Indochina. Entre os anos de 1946 e 1954, a Indochina francesa passou por uma guerra contra os franceses para se libertarem do domínio. A Indochina agrupava os estados do Vietnã, Laos e Camboja. Com a vitória das forças locais sobre a França em 1954, durante a Convenção de Genebra, o Vietnã se tornou um país independente. É dividido em dois estados, o Vietnã do Norte, de orientação comunista, governado por Ho Chi Minh, tendo a cidade de Hanoi como capital. Já o Vietnã do Sul era governado por Dien Dinh, de orientação capitalista, tendo a cidade de Saigon como capital. Como vocês podem ter percebido, o contexto de Guerra Fria estava presente. O norte era apoiado pelos soviéticos e o sul pelos Estados Unidos. Na Conferência de Genebra também foi definido que os estados seriam reunificados em 1955 depois de eleições diretas, mas o governo do sul se recusou, alegando que desconfiava que o norte não era capaz ou não queria conduzir as eleições livres. A tensão então entre os dois governos a partir daí só aumentou e o governo do norte passou a convocar guerrilheiros comunistas que viviam no sul a se rebelarem contra o seu governo. E vários ataques começaram a acontecer, o que levou ao início da guerra em 1959. E para facilitar o trabalho destes guerrilheiros, conhecidos também como Vietcongs, o governo do norte passou a construir muitas estradas para facilitar a logística. Os Estados Unidos, desde a derrota francesa na Indochina, via com muita preocupação o crescimento do comunismo na região. E com o início da guerra em 1959, os Estados Unidos passaram a dar treinamentos e fornecer suporte com suprimentos e armamentos ao governo do Sul. E essa situação iria permanecer até o ano de 1965. Mas, 2 anos antes, em 1963, 2 incidentes mudariam para sempre a história deste conflito. No dia 2 de novembro, o líder do governo do Sul, Dien Dinh, foi assassinado, e 20 dias depois, o presidente americano John Kennedy também foi assassinado. E o seu vice, Lyndon Johnson, assumiu, e o cenário se alterou completamente. O país passaria a partir daí a se envolver de maneira mais direta com o conflito. E o estopim para a entrada americana no conflito foi o incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964, no qual uma embarcação americana chamada USS Maddox foi supostamente atacada por torpedos norte-vietnamitas. Em 1965, os Estados Unidos entraram, como eu disse, diretamente no conflito, e grande parte da população era contra a participação do país. Além disso, a imprensa mostrava cenas de combates intensos e mostrava por muitas vezes soldados americanos cometendo crimes de guerra contra a população civil local, gerando assim muitas críticas da opinião pública. O exército, por sua vez, se defendia dizendo que várias aldeias, na verdade, eram esconderijos de soldados norte-vietnamitas. Além destes massacres, o uso da bomba napalm e outras armas químicas também gerou muitas críticas aos americanos. Os Vietcongs usavam táticas de guerrilha e o uso da bomba napalm para incendiar as áreas de florestas e o agente laranja para desflorar também esses trechos de florestas levou o terror não só para os Vietcongs, mas sim para a população civil inocente. E cenas muito horríveis como estas eram mostradas para todo o mundo. Logo após a ofensiva do Tet em 1968, promovida pelos Vietcongs contra algumas cidades do sul, e o crescimento de número de baixas americanas levou à intensificação dos protestos contra a guerra.
Estes protestos eram organizados, na sua maioria, por movimentos de contracultura. O então presidente Richard Nixon se viu obrigado a procurar alternativas para o fim do conflito. Em janeiro de 1973, durante o Acordo de Paris, os Estados Unidos se retiraram oficialmente do conflito e foi assinado um cessar-fogo. Nesta altura do campeonato, a guerra tinha deixado mais de 58 mil soldados americanos mortos, mais de 225 mil pelo lado sul-vietnamita, e o exército norte-vietnamita com os incríveis 1 milhão de baixas, e as estimativas é que entre 1 milhão e 3 milhões de civis foram mortos no conflito, infelizmente. Com a saída dos Estados Unidos do conflito, os sul-vietnamitas se enfraqueceram muito, e o norte viu assim uma oportunidade perfeita para conquistar Saigon e derrubar o governo do sul. E foi exatamente isso que aconteceu em 1975. E no ano de 1976, o Vietnã foi unificado, tendo o comunismo como regime. A grande polêmica desta guerra em nível histórico, por incrível que pareça, na minha opinião, é uma polêmica vazia. A Guerra do Vietnã, diante dos fatos aqui apresentados, os Estados Unidos saíram derrotados do conflito, apesar de não terem perdido nenhuma batalha significativa e de suas baixas serem muito inferiores aos norte-vietnamitas. O grande objetivo desta guerra era impedir que um novo país comunista surgisse na Ásia, e este objetivo não foi alcançado. O Vietnã se unificou com a bandeira do comunismo. Eu costumo comparar este cenário a uma partida de futebol, em que um time troca mais passes, tem mais chutes no gol, controla todo o jogo, mas mesmo assim perde o jogo no final, pois o adversário foi mais efetivo. Muitos advogam que a Guerra do Vietnã foi uma vitória militar americana e uma derrota política, embora eu reconheça que existam alguns elementos para justificar tal resposta. Mas eu não consigo separar a guerra da política, e todas as guerras vêm de questões políticas mal resolvidas. Como diz a frase do general prussiano Karl von Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. A Guerra do Vietnã estava totalmente na contramão dos interesses da sociedade americana da época e assustou toda uma geração de jovens que não queriam lutar e morrer por um conflito que eles entendiam que não os pertenciam. E este conflito ficou no imaginário americano, e volto a repetir, na minha opinião, a palavra que resume a participação americana no conflito é derrota. Concordam ou discordam? Utilizem o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, dê um like neste vídeo e acione o sino das notificações. Desde já, muito obrigado a todos e continuem assistindo os nossos vídeos.